No Sermão do Monte, Jesus deu vários avisos de extrema importância. Mas do capítulo 7, do versículo 13 ao versículo de número 27, há 3 avisos de suma importância no final desse sermão. E no verso 13 e 14, Jesus vai falar da porta estreita e do caminho apertado, e da porta larga e do caminho espaçoso. Logo em seguida vem esse texto que acabamos de ler, e depois vem, no verso 24 ao 27, o texto que diz que aquele que edificar a sua casa sobre a rocha, sopram os ventos, vem a chuva, mas não consegue derrubar. E aquele que constrói a sua casa sobre a areia, sopram os ventos, caem as chuvas e a casa desaba. E esse texto que nós lemos está justamente no meio desses 2 textos. E tem relação com esses 2 textos. Portanto, Jesus sabia que falsos profetas foi uma coisa que sempre existiu, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Nós podemos ver os falsos profetas na pessoa de Balaão. No livro de Números, já existia falso profeta ali no nascimento da nação de Israel. Nós podemos ver falsos profetas também em Jeremias, capítulo 6, ele lutando contra os falsos profetas. Em Ezequiel, capítulo 13 também, nós vemos fortes embates do profeta Ezequiel com os falsos profetas de sua época. Na época de Jesus também não era diferente. Os líderes religiosos da época de Jesus poderiam e podem ser considerados como falsos profetas. Paulo chama os presbíteros de Éfeso, no capítulo de número 19, se não me falha a memória, no verso 20, ele chama e diz: quando eu morrer, se introduzirão vários falsos profetas no meio da igreja. Ou seja, uma coisa que nunca faltou na história eram falsos profetas. E nunca deixará de existir enquanto essa realidade a qual nós vivemos for essa. Portanto, nós somos levados a pensar de como nós podemos, como, aliás, se apresentam os falsos profetas. Você já parou para pensar de como é que ele se apresenta? Veja bem, no verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Os lobos se apresentavam em formas de ovelha. Jesus não está falando literalmente que um lobo se vestia como uma ovelha, de forma nenhuma, não. Mas ele quis enfatizar a natureza da ovelha, quando o lobo se disfarçava, uma natureza gentil e humilde. E quando isso ocorria, o lobo conseguia entrar no meio das ovelhas, e assim as ovelhas se tornavam presa fácil para os lobos. E os lobos atacavam e comiam as ovelhas. Isso era comum no primeiro século na Palestina. Isso acontecia demais. E Jesus usa essa figura para mostrar como o falso profeta se apresenta. Então ele se apresenta com uma boa aparência. E tem uma coisa a qual me preocupou muito mais além do que tudo isso, é que na época em que nós vivemos, os últimos dias. Aliás, desde Atos dos Apóstolos, quando Pedro prega
nós podemos ver que ele diz o seguinte: hoje se cumpriu a profecia que diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí ele vai falar que nós estamos no fim, nos últimos dias. Você pode ler Atos capítulo 2 inteiro. E em Mateus capítulo 24, versículo 11, em Mateus 24, versículo 24, veja bem o que diz, eu vou ler. Mateus 24, versículo 11. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha o 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Se nós acreditamos que estamos no fim dos tempos, como eu acredito piamente que nós estamos, não vai ter um falso profeta na China, outro aqui no Brasil, outro lá em Israel, não. Jesus está falando de uma explosão de falsos mestres, de falsos doutores, de falsos profetas. É como se nós estivéssemos cercados de tudo isso. E por isso nós devemos saber, e muito bem, como eles se apresentam, que é uma realidade vigente no nosso tempo. Por isso nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. A primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto é que hoje em dia, com o advento da internet, redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, televisão, rádio, entre outros meios de comunicação, tudo ficou muito próximo. Então, às vezes, nós podemos estar ouvindo um falso profeta e sendo influenciado por ele. É por isso que nós devemos saber discernir como nunca, primeiramente, como eles se apresentam. E ter o maior cuidado possível em quem nós ouvimos. Porque tem uns que moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas pela internet eu posso ouvi-lo e ser influenciado por ele. Pelo Facebook, numa live, no YouTube, como está acontecendo aqui agora. Enfim, nas rádios. Então nós devemos ter esse cuidado. Isso não é brincadeira. Nós estamos arrodeados de falsos profetas.